A mulher que ungiu nosso Senhor. Mateus capítulo 26, versículos 1 a 13. Tendo Jesus acabado todos esses ensinamentos, disse a seus discípulos: Sabeis que, daqui a 2 dias, celebrar-se-á a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Então os principais sacerdotes e os anciãos do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote, chamado Caifás, e deliberaram prender Jesus à traição e matá-lo. Mas diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Ora, estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher, trazendo um vaso de alabastro cheio de precioso bálsamo, que lhe derramou sobre a cabeça, estando ele à mesa. Vendo isso, indignaram-se os discípulos e disseram: para que esse desperdício? Pois esse perfume podia ser vendido por muito dinheiro e dar-se aos pobres. Mas Jesus, sabendo disso, disse-lhes: por que molestais essa mulher? Ela praticou boa ação para comigo. Porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Pois derramando esse perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo esse evangelho, será também contado o que ela fez para memória sua. Estamos nos aproximando da cena final do ministério terreno de nosso Senhor Jesus Cristo. Até essa altura, temos lido de suas declarações e de seus feitos. Daqui em diante, vamos ler acerca de seus sofrimentos e de sua morte. Até agora, nós o temos visto como grande profeta. Daqui em diante, nós o veremos como grande sumo sacerdote. Essa é uma porção das Escrituras que deveria ser lida com especial atenção e reverência. O lugar no qual pisamos é Terra Santa. Vemos aqui como o descendente da mulher esmagou a cabeça da serpente. Vemos aqui o grande sacrifício, para o qual apontavam todos os sacrifícios do Antigo Testamento. Vemos aqui como foi vertido o sangue que nos purifica de todo o pecado, como foi morto o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Vemos revelado na morte de Cristo o grande mistério de como Deus pode ser justo e, mesmo assim, justificar o ímpio. Não nos causa admiração o fato de que todos os 4 evangelhos contenham um relato completo desse evento maravilhoso. Acerca de outros detalhes da história de Nosso Senhor, descobrimos que frequentemente, quando um evangelista fala, os outros 3 fazem silêncio. Mas, quando chegamos à crucificação, temos um relato minuciosamente descrito por todos os 4 evangelistas. Nos versículos que acabamos de ler, observemos em primeiro lugar como o Senhor é cuidadoso ao chamar a atenção de seus discípulos para a sua própria morte. Ele lhes disse: sabeis que daqui a 2 dias celebrar-se-á a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. É impossível não notar a conexão dessas palavras com o capítulo anterior. Pouco antes, Nosso Senhor falava de sua segunda vinda em poder e glória no fim do mundo. Ele estava descrevendo o julgamento final e todos aqueles terríveis acontecimentos. Estivera falando de si mesmo como juiz diante de cujo trono todas as nações serão reunidas. E então, subitamente, sem pausa ou intervalo, Jesus começa a falar de sua crucificação. Enquanto as predições maravilhosas de sua glória final ainda ressoavam nos ouvidos dos discípulos, ele lhes fala mais uma vez dos sofrimentos que viriam em breve. Relembra-os de que deve morrer como oferta pelo pecado antes de reinar como rei, de que deve fazer a expiação na cruz antes de receber a coroa. Não há como exagerar a importância da morte expiatória de Cristo. Ela é o fato central na palavra de Deus, para o qual nossos olhos espirituais deveriam estar sempre atentos. Sem o derramamento do sangue de Cristo, não há remissão de pecados. Essa é a verdade fundamental da qual depende o sistema inteiro do cristianismo. Sem ela, o Evangelho é como uma arca sem a quilha, como um belo edifício sem os alicerces. É como um sistema solar sem sol. Que valorizemos grandemente a encarnação de Nosso Senhor e seu exemplo, seus milagres, suas parábolas, seus ensinamentos e seus feitos. Mas, acima de tudo, valorizemos muito a sua morte. Deleitemo-nos na esperança de sua segunda vinda pessoal e seu reinado milenar. Mas lembremo-nos de que essas verdades benditas não são mais importantes do que a expiação realizada na cruz. Afinal de contas, essa é a verdade central das Escrituras.
Cristo morreu pelos nossos pecados. 1 Coríntios 15, 3. Lembremos-nos dessa verdade dia após dia. Alimentemos com ela diariamente nossas almas. Alguns, como os antigos gregos, podem até escarnecer da doutrina e chamá-la de loucura. Mas jamais nos envergonhemos de dizer com Paulo: longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Gálatas 6,14. Observemos nesses versículos, em segundo lugar, quanta honra o Senhor Jesus ama conceder àqueles que o honram. Lemos que quando Jesus estava na casa de Simão, o leproso, uma mulher aproximou-se, estando ele à mesa, e lhe derramou sobre a cabeça um frasco de unguento preciosíssimo. Ela fez isso, sem dúvida, por reverência e afeição. Tinha recebido de Jesus um benefício espiritual, e por isso nenhum sacrifício pessoal era grande demais para honrar o Senhor como retribuição. Não obstante, o ato daquela mulher levou alguns dos circunstantes a reprová-la quando viram o que fizera. Chamaram aquilo de desperdício. Disseram que talvez teria sido melhor vender o unguento e dar o dinheiro aos pobres. Mas prontamente o Senhor repreendeu aqueles homens insensíveis e críticos. Jesus disse-lhes: ela praticou uma boa ação para comigo, ação que ele aceitava e aprovava. E Jesus foi mais além, fazendo uma predição notável. Onde for pregado em todo o mundo esse evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Nesse pequeno incidente, notamos quão perfeitamente Nosso Senhor conhecia os acontecimentos futuros e quão facilmente pode conferir honra a alguém. Essa profecia a respeito daquela mulher está sendo cumprida cada dia diante de nossos olhos. Onde quer que o Evangelho de Mateus seja lido, torna-se conhecido o que essa mulher fez. Os feitos e os títulos de muitos monarcas, imperadores e generais estão completamente esquecidos, como se tivessem sido escritos sobre a areia. Porém, o ato de gratidão de uma humilde mulher crente está registrado em centenas de idiomas diferentes e é conhecido em todo o mundo. O elogio dos homens dura somente alguns dias, mas o elogio de Cristo permanece para sempre. O caminho para a honra duradoura consiste em dar honra a Cristo. Por último, mas não menos importante, vemos nesse incidente um bendito antegozo das coisas que estão para acontecer no dia do juízo final. Naquele grande dia, nenhuma honra prestada a Cristo nesta terra terá sido esquecida por ele. Os discursos dos oradores parlamentares, os feitos heróicos dos guerreiros, as obras de poetas e pintores nem serão mencionados. Mas a mínima obra que o crente mais fraco tiver feito em favor de Cristo ou de seu povo estará registrada num livro de memórias eternas. Nem uma única palavra ou atitude gentil, nem um único copo de água fria ou frasco de perfume, nada deixará de ser registrado no livro. Talvez ela não tivesse ouro e prata, talvez não tivesse posição social, poder, influência, mas se amava a Cristo, se confessava a Cristo e se trabalhava por Cristo, sua memória estará registrada no céu. Ela será elogiada diante dos mundos reunidos. Sabemos o que significa trabalhar por Cristo? Se sabemos, tenhamos coragem e trabalhemos ainda mais. Qual encorajamento haveríamos de desejar maior do que este que encontramos aqui? O mundo pode rir de nós e nos ridicularizar. Nossos motivos podem ser mal interpretados e nossa conduta deturpada. Nossos sacrifícios por amor a Cristo podem ser chamados de desperdício. Desperdício de tempo, desperdício de dinheiro, desperdício de energia. Porém, que nada disso nos abale. Os olhos daquele que esteve na casa de Simão, em Betânia, estão postos sobre nós. Ele vê tudo o que fazemos por ele e fica satisfeito. Portanto, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. 1 Coríntios 15, 58.